vidéo de Teams. Donc, je change la langue, je modifie la langue. Ah non, c'est bien, c'est le français. Ignorer l'enregistrement de transcription. Et voilà, bonjour. Nous sommes le 29 mars 2022 pour ces cours de roman de la littérature française. Et voilà, une question technique. Aujourd'hui, je fais comme la dernière fois. Donc, je ne porte pas les casques, les phones, et j'utilise l'audio de mon portable. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Oui, très bien. OK. Pour moi, en fait, c'est pas très bien parce que je vous écoute un peu mal. Mais si vous m'écoutez bien, ça suffit. Et donc, nous avons terminé la semaine dernière la discussion autour de Dora Bruder, de Patrick Modiano. Et on entre maintenant dans la lecture du dernier roman de ce semestre, le plus long roman de ce semestre aussi. Mais par contre, comme je ne sais pas si c'était Anna Carolina ou Rejane qui avait commenté récemment, c'est une espèce de roman poétique ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a des éléments poétiques dans l'écriture de ce roman. Et je ne sais pas si vous, parce que j'ai oublié, avec Caïtan, c'est pas facile. Et hier, j'ai vu un meme sur Internet, c'était genre vendredi et la personne se couche et tout de suite la personne se lève et c'est déjà lundi. Et j'ai l'impression que c'est un week-end, ça se passe un peu comme ça. Et, et donc, pourquoi je l'ai dit, c'est... ah oui, j'ai oublié de vous demander d'essayer de lire au moins jusqu'à la page 50 de ce livre. Parce que comme vous avez peut-être vu, je partage déjà l'écran. Je vais afficher le livre de Camille de Toledo. Et donc, je ne sais pas si, donc, si vous avez commencé à lire ce livre. Et donc, aujourd'hui, et peut-être en raison aussi d'avoir oublié de vous demander de lire les 50 premières pages, parce que, comme je vous ai dit, on aura si je ne me trompe pas, 4 ou 5 semaines pour lire ce livre, pour travailler ce livre ensemble. Et je vais essayer de me tenir à un cours par semaine, d'accord? Si à la fin de la troisième, de la quatrième semaine, c'est-à-dire mi-avril, j'ai l'impression qu'on a besoin encore d'un cours pour terminer bien la discussion, je le ferai. Et pour ce livre-là, je vais faire un peu différent. Je vais faire les mouvements du livre à la théorie. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais lire avec vous le début du livre. D'accord? Quelques pages. Je vais lire et commenter. Je vais attirer votre attention à quelques détails de ce livre. Et avant de commencer, est-ce que quelqu'un a commencé à lire le livre et veut dire un mot à propos de ce livre? Alguém leu, começou a ler e gostaria de falar algo? Antes que eu diga, antes que eu direcione a recepção de vocês desse livro. Eu acho que Rejane e Ana Carolina, né? Graziele também começou? Non, prof, moi, pas encore. J'ai oublié aussi de le commencer. D'accord. Não, porque eu tive a impressão de que você tinha falado comigo. Graziele pas encore. E Rejane começou, tenho quase certeza. Je ne sais pas, Rejane, si tu peux parler, en fait, si tu veux travailler. Sinon, je te laisse. Tranquille. Et donc, souvenez-vous l'organisation du cours, n'est-ce pas? Nous avons commencé la discussion, c'était le cours divisé en deux, la première partie, littérature et féminisme, et nous avons discuté
d'Ali Amadou Amal et les Impatientes. C'était un livre peut-être un peu plus conventionnel, même s'il il était divisé en trois personnages, trois voies narratives. Le deuxième livre, c'était le récit autobiographique de Annie Ernaux. Donc, c'était un livre court, mais touchant et bouleversant aussi. Mais c'était les deux premiers livres centrés sur cette thématique littérature et féminisme. Deuxième partie, c'était nazisme, fascisme, nazisme, antisémitisme et Shoah, et post-mémoire, en fait. Et avec Dora Bruder, nous sommes entrés dans cette discussion autour du récit de cette expérience de la Shoah, n'est-ce pas, de l'Holocauste, c'est-à-dire la persécution des Juifs par les nazis, l'exécution de tous ces gens-là et les traumatismes, les traumas générés dans plusieurs générations futures. Des générations, pas seulement de Juifs, n'est-ce pas? Et donc, ce livre-là de Camille de Toledo, Camille qui est un garçon, c'est un écrivain e pas une écrivaine. Então, o Camille, eu tinha falado aqui outro dia, não sei se foi aqui ou se foi numa conversa do Pibic, não me lembro agora se foi com a Ana Carolina. Foi com você, né? Que achou que era uma escritora. E eu não sei se eu comentei aqui no dia que a Clara Rocha, que é uma aluna nossa, eu não sei se ela se formou no semestre passado, ou está para se formar, e ela participou do Shoah Goncourt Brasil, né, dessa prêmio Goncourt Brasil, em que a gente deu esse livro, e ela tinha lido o Camille de Toledo, achou que era uma mulher, e disse que se emocionou muito com a leitura, e depois, quando viu que era um homem, ela ficou chateada, porque não é possível que um homem seja capaz de me emocionar de tal forma. Clara está muito a fundo no feminismo, nas leituras de mulheres, e aí, assim, acho que ela não se permitiria tanto nesse caso, né? E voilà. Donc, je pense que ce sera intéressant de vous préparer pour cette lecture, donc de lire ensemble le début du livre. Et donc, pourquoi ce livre s'attache aussi autour de cette discussion de la Shoah, de l'antisémitisme et de la post-mémoire. De la mémoire et de la post-mémoire, en fait, n'est-ce pas? Parce que nous avons donc un personnage, c'est une histoire qui se passe, on va dire, dans un passé récent ou dans un présent récent. Nous avons donc ça s'ouvre avec un drame familial, c'est-à-dire le suicide, la perte d'un frère, et puis la perte d'un frère qui enchaîne la perte de la mère et puis la perte du père, n'est-ce pas? Et puis ce personnage va en quête de ses origines, de ce qu'il est, et en plus il essaye d'échapper à quelque chose qui lui fait penser à sa famille, et il finit par se retrouver encore une fois ailleurs, n'est-ce pas? Parce qu'il quitte la ville de l'Ouest vers la ville de l'Est, et en fait, ça fait penser à Paris et Berlin, n'est-ce pas? Et en plus, nous avons un peu ces référents indirects dans le texte. Et c'est référente indireta. Je vais vous montrer plusieurs expressions de ce que j'appelle ici un référent indirect. O referente, vocês lembram de aula de semântica, né? Você tem o significado e o referente, né?
Pensa, por exemplo, o significado de garrafa para a palavra garrafa, que seria talvez o significante, e o referente como talvez o objeto mundo, né? Et donc, on va penser à Paris, à Berlin. Et raison pour laquelle, et donc, le personnage, et en plus, ce livre-là, il a un caractère autobiographique assez fort. Et il y a tout mélangé. Camille de Toledo, en fait, c'est un pseudonyme. Donc, ça c'est quelque chose qui crée une personne, une persona pour l'écrivain. Donc, l'écrivain qui se montre n'est pas l'écrivain intime, la personne physique, comme je le dis assez souvent, la personne civile, n'est-ce pas? C'est un personnage aussi, cette persona créée, ce masque d'écrivain. Donc, nous avons un écrivain qui écrit sous un pseudonyme, qui utilise la matière de son histoire familiale comme inspiration pour le livre. Le livre, il me semble qu'il ne va pas s'affirmer en tant que Camille de Toledo, mais on va savoir peu à peu ou petit à petit, ou peut-être de manière externe, qu'il s'agit d'un roman en quelque mesure autobiographique. En plus, il est d'origine juive, ce qui ajoute cette idée de la quête, de sa busca, de quelque chose perdu dans le passé, né? Então, tem alguma coisa perdida no passado dessas gerações judias et qu'il va chercher d'une certaine façon, en plus les drames de sa famille la plus proche, son père, son frère, sa mère, n'est-ce pas? Et cette tentative de partir ailleurs et échapper à une histoire qui le hante, né? Então, essa tentativa de ir para outro lugar, tentando fugir de uma história que persegue, que apavora, que, como é que eu posso dizer, que assombra, hanter, né, que é o verbo que eu usei, qui hante le personnage, et en fait, il va se rendre compte que ça ne sert à rien de fuir, n'est-ce pas? Vous voyez, parce que ma mère, elle dit ça assez souvent depuis des années. Elle dit j'en ai marre de cette maison, de cette ville, je veux déménager, je veux vivre ailleurs, comme si déménager, vivre ailleurs allait résoudre les problèmes, etc. N'est-ce pas? Si les choses sont, s'il s'agit de choses internes, intimes, c'est presque impossible d'échapper, chercher un ailleurs pour se voir libre de ces choses-là. Donc, mettons-nous à la lecture de ce livre. Donc, je vais lire et commenter un petit peu. Et je ne sais pas, je veux pas peut-être, je veux pas créer d'expectatives chez vous, mais en fait, c'est ce que je vais le faire. Né? Sem querer criar expectativas, já criando, peut-être c'est le meilleur roman que j'ai lu depuis des années. Et je pensais à ça récemment, de dire c'est incroyable de lire un roman récent comme celui-là, à mon avis, parce qu'on est tellement habitué à se dire que les grands romans, les grandes œuvres appartiennent à une autre époque, c'est les canons littéraires, les grands écrivains déjà morts, cette sensation qu'ils sont intouchables, qu'ils sont immortels, et tout d'un coup, nous avons un écrivain encore vivant qui est capable d'écrire quelque chose de tellement bouleversant. Et je vais juste chercher ici si j'arrive à trouver l'âge de Camille de Toledo.
Oui, il a 45 ans. C'est incroyable. 45 ans est capable d'écrire un livre comme celui-là. Donc, mettons-nous à la lecture de ce livre. Donc, je zoome. Thésée, sa nouvelle vie, sa vie nouvelle, pardon. Et donc, Thésée, vous connaissez, je suppose, l'histoire mythologique de Thésée. C'est celui qui va entrer dans le labyrinthe pour tuer les Minotaures. Et pour ne pas se perdre, sa copine, je pense qu'en français c'est Ariane, en portugais on dit Ariadne, me laissez voir Thésée et Ariane, je pense que c'est ça. Anna-Caroline, je ne sais pas te dire. Ma connaissance en mythologie, elle est assez restreinte. D'accord? Mais peut-être, oui. D'accord? Donc, voilà, Ariane en français. Et en grec ancien, il me semble que c'est Ariadne, comme on le prononce en portugais. D'accord? Voilà. Et sinon, sinon Anna-Caroline, je vais te laisser ce devoir de nous dire après si c'est le même d'Argonaute, d'accord? Ou aux Argonautes, d'accord? Euh, merci. Et donc, ce qui nous intéresse, en fait, c'est très intéressant. Déjà, le titre, Thésée, sa vie nouvelle. Parce que on va... c'est un condensé, n'est-ce pas, du livre. Et en plus, comme je viens de vous dire, dans le mythe de Thésée et Ariane en français, et cette aventure dans les labyrinthes du Minotaure, et il va entrer avec un fil rouge. Et on utilise encore aujourd'hui en français pour parler de, igual a gente fala em português, né? O fio da meada, ou o fio da história. En français, on dit toujours le fil rouge, parce que ça fait référence au fil d'Ariane qu'elle a tendu à Thésée pour qu'il le conduit dans le labyrinthe et soit capable de sortir, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est intéressant parce que le fil ou la corde, c'est quelque chose qui va guider cette histoire aussi, au moins les débuts de l'histoire, n'est-ce pas? Et je vais vous montrer comment. Et avançons. Et donc, nous avons ici livre d'Ézéchiel. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Pardon, c'est une question. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Ça reste, à mon avis, assez énigmatique, n'est-ce pas, comme épigraphe. Par contre, on voit déjà dans l'épigraphe une certaine connexion entre les pères. Oh, j'arrive pas à faire et les enfants. J'arrive pas à faire des marques sur le texte, à part la flèche. Mais vous voyez, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. C'est-à-dire, c'est les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu les dents agacées. Et en plus, depuis cette épigraphe, on peut se demander, vous voyez que les enfants sont responsabilisés par un acte des pères, et il faut se demander si quelqu'un a punir les enfants en raison de ce qu'ont fait les pères.
D'accord? Ça, c'est le message de départ qui nous laisse l'épigramme. Et donc, on commence ici le texte. Je vais zoomer le plus grand possible. Et vous voyez que le livre s'ouvre à l'espèce d'un poème, n'est-ce pas? Hannah, tu veux poser une question? Pardon? Só queria entender o que seria HC. HC seria tipo estragar, nesse caso. Ah, tá. Ou incomodar. Deixa eu até ver aqui se tem alguma tradução melhor. Mais incomodar, sabe? Tipo, ce qui m'agace un peu, c'est les bruits de la machine à couper ici. Ah, eu nunca tinha escutado. Oui. Mais déranger, né? Nesse Déranger, oui. Par exemple, le dictionnaire ici, agacer, susciter l'irritation, énerver. Eu colocaria num grau de irritabilidade, déranger. Ça me dérange, né? Tipo, isso me incomoda. O HC talvez um pouco mais, e o s'énerver, por exemplo, já é um nível mais acima, né? Aqui eles colocam taquiné, mas taquiné tem muito de... não, se bem que quando você taquine l'autre, né, que você... Mas zoando, né? Como? Acho que o taquiné é mais assim, tipo, juta taquina. Tô te zoando, sei lá, alguma coisa assim, Pois né? mas essa zoação, ela tem um quê de incômodo, né? Você coloca a pessoa numa posição de incômodo. Tanto é que, assim, quando você fala assim, tanquete taquina, né? Tipo assim, não liga não, tô brincando com você, né? Assim, mas você tá ali cutucando, né? É verdade. Eu já ouvi isso num contexto assim, era um francês zoando Belge, como se diz em português mesmo? Uhum. Aí eu acho que... realmente. Isso. Então, é aquela provocação, né? Não é só uma brincadeira, né? Ela é uma brincadeira que incomoda. E aí a gente tem aqui também o pronominal, né? S'énerver, HC, s'agacer, c'est-à-dire s'énerver, né? E tem um outro, deixa eu abrir o outro dicionário aqui, Centre National de Recherche Textuelle. Eu já compartilhei eu vou mudar a tela aqui para mostrar para vocês. Utilidade. Esse dicionário eu já usei com vocês, né? Já sim. Já. Isso. Vamos ver se eu... Isso. Tá aqui. Desculpa, HC. Então, a gente tem aqui o que seria a lexicografia, né? Então, é o sentido da palavra, os vários sentidos, né? Então, tem aqui toucher légèrement de manière répétée nerveuse, causer une sensation irritante et généralement désagréable parce que répétée e continue. Né? Então, tá vendo essa sensação irritante e desagradável. E tal, né? Não precisa voltar tudo. O que eu ia mostrar para vocês é que na sinonimia, aqui na parte de sinonímia, ele dá um ranking, tá vendo? De proximidade de sentido. E isso aqui é interessante, eu acho. Esse primeiro aqui eu nunca tinha visto. Turlupiné. Mas você vê que tem... Estou procurando HC, né? Então, irrité, ennuyé, tourmenté, énervé, importuné, fâché. E aí, lá embaixo, vai ter o taquiné, né? Então, o taquiné não é tão próximo do HC. Mas, por exemplo, o irrité, sim. Né? Então, a epígrafe ali poderia ser traduzida como então, os pais comeram as uvas verdes e os dentes das crianças que foram irritados, né? Que ficaram irritados.
importunados, né? Porque aí, como eu não conheço essa narrativa bíblica, teria que ver o que fizeram com os dentes das crianças, né? Porque pode ter sido uma forma de punição, né? Vamos supor assim, mesmo, eu estou até pensando aqui, né, se não arrancaram os dentes das crianças, e talvez usar o HC nesse sentido, né? O dente das crianças que foram importunados, né, sendo que foram os pais que comeram, e isso, nossa, me fez pensar que a gente já entra no clima da memória geracional, né? Me lembrou o caso vocês já devem ter lido a respeito da colonização belga como é que chama, gente, o país? Adrilane, não é Togo, não, é o Congo. E aí que eles faziam coisas assim, por exemplo, se os escravizados não queriam trabalhar, em vez de punirem os escravizados, eles cortavam o pé, por exemplo, de um filho, né? O Leopoldo, né, professor? Isso, exato. Então, imaginem isso, né? Você carregar a culpa a culpa pela mutilação de um filho, né? Já estou eu aqui. Semana passada eu falei da música do Chico, né? Pedaço de mim, né? Aquela coisa do membro, sei lá, não sei o que, metade amputada de mim. Aí começa a falar do meu corpo. Voilà. Donc, porque essas práticas de desmembramento, né, elas eram muito comuns dentro das práticas de colonialismo, né, seja na África, seja na América Latina como um todo, até as práticas de punição, né, era de desmembramento, em alguns casos, para até amedrontar, né? E deixar os membros expostos para servir assim como exemplo. Não façam isso, não se rebelem contra o sistema. Até aqui no Brasil, né? Tem o clássico do Tiradentes. Tiradentes, que está chegando, né? Vamos lembrar disso. Logo. Voilà. Donc, voilà. L'épigraphe, c'était celle-là. E Grazielli, eu estou vendo aqui, poderia ser algo entre os dentes que incomoda. Pois é, eu não vou afirmar, porque seria melhor entender o contexto da narrativa bíblica. Se alguém quiser pesquisar ou alguém conhecer melhor a Bíblia que não conheço nada, trazer isso para a gente. Se não, porque uma epígrafe também, ela não precisa ser colocada em contexto, né? Ela na verdade, uma epígrafe, ela serve muitas vezes retirada de um contexto e cria um outro contexto dentro daquele livro, né? Por isso que eu falei aqui, talvez a gente possa ficar com essa questão. A gente vai voltar deixa eu não antecipar as coisas, porque pelo que eu vi, assim, vocês ainda não começaram a ler o livro. Então, para eu não começar a antecipar coisas, daqui a pouco eu volto na epígrafe, então, de como que ela pode servir aqui para nós, ok? Donc, je reviens au texte et je vais lire et commenter avec vous, d'accord? Et je vais essayer de montrer la puissance de ce texte, la beauté de ce texte, la richesse et comment il est bouleversant, né? Como que ele é desconcertante. Je relisais le texte samedi et j'étais avec le matin avec je promenais dans la quadra où j'habite avec Caetano, il dormait dans les kangourous et je relisais le livre dans le portable. Je pleurais avec Caetano, c'était drôle. Mais voyons, donc ça commence comme ça. Toi, mon frère, dis-moi, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue? Tu es né
le 26 janvier 1973. Quelques mois après ta naissance, ce fut le premier choc pétrolier qui annonçait la fin d'un monde, de l'énergie infinie. Après plus de 30 ans d'une crise du capitalisme, tu as rendu ta vie et je suis depuis toujours ton survivant, celui qui porte sur son dos l'énigme de ta mort. Une énigme qui traverse les âges, les frontières, une perte et un manque auquel se nouent d'autres histoires venues du passé qui laissent apparaître un fil fragile. Et lorsque je le tire, ce fil, voici ce qu'il révèle. Deux points, la page suivante. Ouais, je continue ici. Deux secondes. Non, je vais... parce que cette espèce de poème, je vais dire comme ça, elle dure 3 pages. Donc, je ne vais pas tout lire sans expliquer. Et c'est dommage que j'arrive pas à utiliser cet outil-là. Donc, je vais utiliser le rectangle. Voilà. Peut-être ça me sert mieux. Voilà. Donc, toi, mon frère, dis-moi, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue? Vous voyez que ça commence, ce poème, il sera écrit dans la première personne, n'est-ce pas? Donc, c'est la personne, le je, le narrateur, qui se dirige à son frère, n'est-ce pas? Donc, toi, mon frère, dis-moi, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue? Então, cette frase, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue? Quem comete o assassinato de um homem que se mata? Ça va revenir dans le texte comme un refrão. Essa frase, ou esse verso, se vocês quiserem, ele vai voltar no texto aqui como um refrão. Et ça, c'est intéressant. Comme Réjeanne m'avait dit, c'est une espèce de pause poétique. Et c'est intéressant parce que il arrive à imposer à un texte d'un roman un rythme de poésie, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est prosaïque dans le texte, mais il y a un rythme et il y a quelques éléments de la poésie, comme le rythme et le refrão, né? O ritmo e o refrão, que são comuns em poesia. A poesia moderna acabou perdendo um pouco isso, né? Mas tem algumas que trazem bastante isso. Eu até fiquei lembrando de um poema, eu não sei se eu vou lembrar dele aqui, daquele poeta português, como é que chama? Nossa, gente, é um dos melhores poetas portugueses que já... não sei se ele está vivo ou se ele morreu recentemente. Herberto Helder. Herberto Helder. O Amor em Revista. Deixa eu ver se eu acho o poema aqui. É um poema gigante. Aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, não é isso. Isso. Eu vou mudar a tela aqui só para vocês ouvirem e verem, né, juntos. Eu não vou ler o poema todo, não, porque ele é um poema muito extenso. Na verdade, assim, eu estou trazendo o poema um pouco porque eu não queria trazer o poema.
Só que a leitura desse livro acaba me evocando isso por uma coisa de ritmo, talvez, e de densidade da linguagem, né? Então, ele coloca, vai estar marcado aqui espasmo, porque é o refrão, né? Então, um trecho do poema, né? Beijo o degrau e o espaço. O meu desejo traz o perfume da tua noite. Murmura os teus cabelos e o teu vento, ó mais nua e branca das mulheres, corre em mim o lacre e a cânfora, descubro tuas mãos, ergue-se tua boca, ao círculo do meu ardente pensamento. Onde estará o mar? Aves bêbadas e puras que voam sob o teu sorriso imenso. Em cada espasmo eu morrerei contigo. E peço ao vento, traz do espaço a luz inocente das urzes, um silêncio, uma palavra. Traz da montanha um pássaro de resina, uma lua vermelha. Ó amados cavalos com flor de giesta nos olhos longos. Casa de madeira do Planalto, rios imaginados, espadas, danças, superstições, cânticos, coisas maravilhosas da noite. Ó meu amor, em cada espasmo eu morrerei contigo. E aí a estrofe seguinte termina, em cada espasmo eu morrerei contigo. E um poema longo desse, ele quase que vira uma espécie de oração, né? Sei lá, é um poema muito denso, assim, eu recomendo vocês lerem esse poema depois. O Amor em Revista, como está aqui, do Herberto Helder. E de preferência tomem alguma coisa forte, sem fazer apologia, aqui é um poema bom para ler em algum estado de préparation, même d'altération. Voilà. Donc, ces refrains-là, je vais faire ça. Donc, toi, mon frère, dis-moi, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue? Estão vendo? Quem comete o assassinato de um homem que se mata? E estão vendo que isso aqui ecoa a epígrafe, né? Então, os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos é que foram prejudicados, vamos dizer assim, ou irritados, né? A gente não vou ficar procurando a melhor palavra aqui na tradução. Porque quem comete o assassinato de um homem que se mata, a gente está responsabilizando alguém pelo suicídio de alguém, né? Pelo menos é porque aqui isso se revela também com o contexto da obra, né? Voilà. Tu es, donc je passe rapidement ici parce qu'il fait une présentation de son père. Tu es né le 26 janvier 1973, etc. Le choc pétrolier, de l'énergie, la crise du capitalisme, etc. Et puis, voilà. Tu as rendu ta vie. Et rendre ici, de render mesmo, de entregar, né? Tu as rendu ta vie et je suis, depuis ces jours, ton survivant. Ça, c'est important aussi, n'est-ce pas? Le frère se suicide et le frère qui reste est le survivant. Celui qui porte sur son dos l'énigme de ta mort. Parce que, en fait, une des enquêtes de ces narrateurs, c'est sur la mort de son frère, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez que ça commence déjà avec une note de culpabilité. Le frère qui survit, le frère qui reste, va porter la responsabilité ou la culpabilité du suicide de son frère. Pour une raison quelconque. Et c'est ça le plus intéressant. Il n'est pas le responsable direct de la mort de son frère. D'accord? J'anticipe un petit peu les choses ici. Une énigme qui traverse les âges, les frontières. Les âges, les frontières. Donc, ça nous met en contact avec la post-mémoire, la théorie dont je vous ai parlé. C'est pour ça que je vais faire les mouvements contraires, comme je vous ai dit. On va parler d'abord du livre et puis réfléchir à cette question théorique, c'est-à-dire la transmission intergénérationnelle d'un traumatisme historique, n'est-ce pas? Eu não sei se eu cheguei a comentar isso aqui,
Vocês lembram de um vídeo do Porta dos Fundos, do Gregório com a Clarice Falcão, em que eles começam a brigar, são, né, um casal, e aí o cara fala, não, a culpa é sua, não, a culpa é dos seus pais que fizeram isso, não, a culpa é dos seus avós que foram antissemitas, não, a culpa é do que eram judeus. E aí vai voltando, a culpa da briga do casal tá lá, sei lá, na Grécia Antiga, porque um era espartânico, sei lá, espartano e o outro helênico, né? E aí vai remontando e trazendo todas essas culpas, né? Voilà. Donc, une énigme qui traverse les âges et les frontières, une perte et un manque auquel se nouent d'autres histoires, né? Então, uma perda e uma falta. A gente pode traduzir aqui o manque. O manque é uma coisa bem psicanalítica, né? Então, uma perda e uma falta às quais se liga, se enlaça outras histórias venues du passé qui laissent apparaître un fil fragile. Le fil. Et lorsque je le tire, né, e quando eu puxo ce fil, voici ce qu'il révèle. Pardon. Que nous sommes un continuum de désastres et d'effondrements. Ça, c'est... j'arrive pas à le dire en français. Isso aqui é pancada, né? É daquela assim que você lê e fala, peraí, tomei um diretaço na cara aqui agora, né? O que esse fio que ele puxa revela, né? Que nós somos um contínuo de desastres e de effondrement, de desabamentos. Et cette enveloppe que nous appelons corps, que nous revêtons, soignons et vénérons, n'est rien qu'une cristallisation des liens qui peuvent, dans l'exil, la vieillesse ou l'accident, se dissoudre. Então, esse envelope que nós chamamos corpo, que nós revestimos, ou aqui mais revestir mesmo, né? E não vestir. Soignons, né? Nós cuidamos, veneramos, n'est rien qu'une, né? Apenas uma ou nada mais que uma cristalização de ligações que podem, no exílio, na velhice ou no acidente, se dissolverem. Né? Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose à partir du corps et que l'exil, la vieillesse, l'accident dissout, fait se perdre. Un frère, une mère, un père, une langue. L'empreinte d'une ville où nous avons appris à aimer, le souvenir des forêts autour d'un village. Enfant, quand nous perdons nos liens, mon frère, nous tombons. Então, não vou traduzir tudo, não precisa, mas aqui, um irmão, mãe, pai, uma língua, ça c'est intéressant de mettre avec les liens familiales la langue, n'est-ce pas? Et même parce que, vous voyez, on dit, quelle est ta langue maternelle, n'est-ce pas? Aqui dá até para evocar a música do Caetano, Língua, né? Que ele fala, minha pátria, minha língua, e que ele fala assim, não quero mátria, quero frátria, alguma coisa assim, né? De que a hierarquia não seja essa de uma língua, vamos dizer assim, mãe materna, mas talvez irmã, para que a gente esteja mais uma coisa mais igual, mais homogênea, mais horizontal, né? L'empreinte d'une ville, né? A impressão, a marca d'une ville où nous avons appris à aimer le souvenir des photos autour d'un visage. Enfant, quand nous perdons nos liens, mon frère, nous tombons. Né? Então, quando a gente perde as nossas ligações, a gente cai. Et moi, après ta mort, je suis tombé. J'ai été battu et traversé par des étranges forces venues du passé. Il n'y avait plus de jour pour moi, plus de lumière. Né? Atravessado por estranhas forças vindas do passado,
e não tinha mais dias, luzes. J'ai dû retrouver vos visages, revisiter l'histoire dont nous sommes nés. Então, vocês estão vendo que ele está anunciando, né? Ele vai fazer um retorno ao passado, a história e a história deles. J'ai dû retrouver vos visages, revisiter l'histoire dont nous sommes nés. Né? Então, revisitar a história da qual nós somos nascidos. É engraçado, só lembrando uma curiosidade aqui, inclusive outra utilidade pública, né? Eu não sei de vocês aqui quais são afiliados à Associação dos Professores de Francês do BR. Se não são, eu recomendo procurar, né? Inclusive, a professora Joseli, se não me engano, é a vice-presidente atual da associação. Estou falando disso porque a associação há muitas bolsas de formação na França e no Canadá que são oferecidas pela embaixada, mas passam pelo intermédio da Associação dos Professores de Francês. Eu, por exemplo, fiz um curso de formação em Estrasburgo, na França, em 2009, e em 2011 no Quebec, pelo governo canadense e a outra pelo governo francês. E, normalmente, para concorrer a essas bolsas, precisa ser afiliado à associação. E vocês, como estudantes, o preço é bem módico, assim, bem acessível. E sem contar as formações que a própria associação promove aqui, né? E aí, por que eu estou falando disso? Porque o Quebec, como um enclave francês no Canadá, ele tem como que eles chamam isso? Uma devisa. Uma devisa, é uma espécie de insígnia, né? Uma espécie de expressão que representa a região, né? E Je me souviens. E a ideia do Je me souviens é para que, como um enclave francês num país majoritariamente anglófono, né? Eles querem manter a identidade cultural de origem francesa, a língua francesa, uma série de coisas, né? Ligadas a essa identidade que ela é canadense, mas ela também é francesa, né? Ela como a gente chama isso? Heteróclita, né? Ela é formada de várias raízes, ou raízes diferentes. Mas existe essa preocupação em se lembrar, je me souviens, da história, da origem, de onde vem, para que essas coisas continuem vivas. E não é à toa que é uma província meio separatista, né? Já tentou ser autônoma. Hoje ela goza de bastante autonomia, né? Voilà. Donc, revisiter l'histoire dont nous sommes nés. J'ai été, en suivant ces forces, contraint de replonger dans ces temps absurdes et amnésiques. Né? Então, seguindo essas forças, eu fui constrangido ou levado, forçado a afundar de novo nesse tempo absurdo e amnésico, né? De esquecimento. Des 30 glorieuses. C'est-à-dire, les 30 glorieuses, ce sont les 30 années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, qui a été une période de croissance, de richesse en Europe. Puis, j'ai dû retraverser la guerre jusqu'aux tranchées de l'autre siècle, plonger dans les eaux du temps, éclairer les mensonges dont nous sommes les enfants. Isso aqui também é bem importante, né? Esclarecer as mentiras das quais nós somos filhos. Tu vois, mon frère? Et ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Ça commence, comme je disais tout à l'heure, la première personne, et il dialogue directement avec son frère mort. Tu vois, mon frère, pour ne pas mourir, j'ai dû entreprendre un voyage au cœur de la nuit, dans les plis du corps, dans les strates du temps. Então, para não morrer, eu tive que empreender uma viagem no coração, né, no centro, no íntimo da noite,
nas dobras do corpo, nos estratos do tempo, afin de comprendre ce qui t'a pris, né? Para compreender o que te tomou, te pegou, et répondre à cette mauvaise question qui finit par renverser tout ce à quoi je croyais, moi, le moderne, l'enfant de la prospérité, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue. Car avec cette question s'ouvre le récit archaïque qui coupe entre les âges et ricoche de vie en vie, du passé vers l'avenir, l'avenir. Estão vendo como que é extremamente musical, né? Car cette question s'ouvre car avec cette question s'ouvre le récit archaïque qui coupe entre les âges et ricoche de vie en vie, du passé vers l'avenir, l'avenir. Então, com essa questão, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue, se abre a narrativa arcaica que corta entre as idades ou as eras, os anos, né? E ricoche, né? Tipo, bate, como se fosse um picar, né? Que a gente fala. Deixa eu ver se tem uma explicação melhor aqui. Ricoche. Faire ricocher, rebondir, né? É isso mesmo que nem a gente, quando você atira uma pedra no lago, né? E que ela rebate assim, seria isso, um ricochetear, né? E ricocheteia de vida em vida, do passado ao futuro, o futuro. Page suivante, la partie là. Le 1er mars 2005, Paris. Então, 1º de março de 2005, em Paris. Só uma pergunta, vocês estão preparados? Acho que sim. Então, vamos lá. Vocês são muito novas. Tinha um programa de calouros do Silvio Santos, que minha mãe assistia quando eu era pequeno, todo sábado, domingo, não sei. E tinha um cara, eu estou contando essa história engraçada, porque pode ser que aconteça isso aqui. Tinha um cara que, acho que quase toda semana, e aquele show de calouros do Silvio Santos era um pouco freak, né? Tinha umas coisas interessantes, gente que cantava, mas tinha muita gente que se expunha pelo ridículo, assim, né? E tinha um cara que ia com frequência lá, e ele ia cantar, se não me engano, era A Volta do Boêmio, do Nelson Gonçalves. E aí ele ia cantar e chorava, não conseguia terminar de cantar a música. E aí ele voltava na semana seguinte e o Silvio falava, então você voltei, vai cantar, vou. E hoje você não vai chorar, não vou, Silvio, treinei bastante, não vou chorar. Ele começava a cantar de novo e chorava de novo. E isso aí era quase que um sketch, né? Que ele voltava de novo e falava, não, vou cantar até o fim. Aí chorava no meio da música. Então, tô lembrando dessa história aqui, porque eu vou tentar ler, tá? E vamos ver até onde que essa leitura aqui leva a gente, até onde eu consigo ler, ainda com as minhas faculdades preservadas de leitura. Eu vi que, deixa eu ver aqui, a Ana Carolina colocou aqui a história do Teseu. O Teseu foi parte dos Argonautas. Eles foram um grupo de heróis liderados por Jasão, que foram numa excursão para achar o Velocino de ouro. Esse Jasão era o marido da Medeia. É isso que é muito complicado, porque
as tragédias que a gente conhece, como o Édipo e tal, elas contam parte dessa história, né? Então, a Medeia, por exemplo, da peça, é essa história do Jasão, né? Ele volta da excursão casado com outra mulher, uma princesa. Medeia, depois de se vingar, se casa com Egeu, pai de Teseu. Ela tenta convencer o Egeu a matar Teseu. Ele não sabia que era o filho dele, né? Aí começa tal e tal, né? Que nem o Édipo. A Medeia sabia que o Teseu tinha direito ao reinado. O Egeu acaba descobrindo que Teseu é filho dele e a Medeia é expulsa de Atenas. Algumas variações do mito dizem que foi Medeia que mandou Teseu na missão de matar o Minotauro. Outras dizem que ele se voluntariou para acabar com os sacrifícios humanos que tinham que ser feitos para o Minotauro. Foi nessa missão que ele conheceu Ariadne mesmo, isso. Porque é ela que segura o carretel com o fio vermelho para ele seguir lá dentro. Okay? São essas peripécias, né, da tragédia, da mitologia. Donc, como o cantor do programa de calor, eu vim preparado para ler, eu vou cantar. Eu vou tentar cantar sem chorar. Donc, un père dénoue seul la corde à laquelle son fils s'est pendu. Estão vendo que a história começa, né, com um poema escrito por um irmão. Você tem, primeiro, uma epígrafe que dita essa responsabilidade, né, os filhos sendo responsabilizados por uma responsabilidade dos pais, né, por um ato dos pais. Isso é o que a epígrafe fora de contexto nos dá, né? Voyons. Et puis nous avons le poème, je vais appeler comme ça, le poème du narrateur à son frère décédé. C'est comme s'il disait à son frère, je vais faire cela parce que ta mort m'oblige à découvrir des choses, n'est-ce pas? Et maintenant, ça commence le récit. E aí aqui começa a narrativa, né? Un père dénoue seul la corde à laquelle son fils s'est pendu. Je suis dans un taxi qui traverse les fleuves. Pensem que ele está em Paris, né? Então, ele está num táxi que atravessa o rio Sena, né? Então, a primeira frase é essa, né? Um pai desata sozinho a corda a qual seu filho se pendurou. Je suis seul dans un taxi qui traverse les fleuves. J'ignore tout ce qui est en cours, mais le message sur mon répondeur dit de me dépêcher. Et c'est une voix de terreur, celle d'un père. À peine sorti du taxi, je cours. Je tape un code, esse código, né, da senha para entrar no prédio. Je ne me souviens plus. La pendaison est un acte archaïque, né? O enforcamento, se pendurar, né, vamos dizer assim, é um ato arcaico. Ce n'est pas un saut par la fenêtre. La corde vient de passer. Je devrais y revenir. Donc, la corde, le fil, n'est-ce pas? Je devrais y revenir. Mais pour l'heure, je m'engouffre dans l'escalier. Les marches sont usées. Au deuxième, la porte est ouverte. Je vois le père assis dans l'angle, le frère allongé, né? Então, ele chega e o pai já tirou o filho da corda, o pai está sentado. Voilà, ça commence. Et le frère allongé. Je ne sais pas pourquoi je choisis ce livre. Maintenant, tout tombe et la vie est maudite. Vous voyez comment ça commence encore une fois comme une espèce de refrain encore. On va essayer de rigoler de cette situation parce que c'est impossible de lire et commenter ce texte comme ça, sans que rien se passe. Et donc, ça commence comme un texte en prose, et puis ça revient ici comme encore un autre refrain, n'est-ce pas? Et je vais réussir.
On arrive. Voilà. Et le frère allongé. Maintenant, tout tombe e la vie é maudite. Tá vendo? E aqui tudo cai, né? Tudo desaba. E ele tinha falado ali no poema que não era possível fazer isso. Assim. Quando a gente perde as ligações, les liens, on tombe. Né? Quando a gente perde as ligações, nós caímos, ou desabamos. L'intuition que j'ai depuis l'enfance trouve enfin ses raisons. Je le crois, du moins, j'ai le sentiment que tout ce qui s'accomplit, né, o verbo s'accomplir, tudo que se realiza, le frère, le père assis, tout obéit à une loi, une équation. Né? É uma intuição de infância, assim, as coisas encontram as suas razões. Né? E ele tinha esse sentimento de que se realizaria. Le frère, le père assis, tout obéit à une loi, une équation. Le frère gisant, je m'approche de lui. Gisant é tipo um verbo para estar deitado, né? Em português a gente vê em lápides, né? Aqui jaz fulano de tal. É esse verbo, jazir. Não sei se em português é jazer ou jazir. Acho que é jazir. Né? Aqui jaz tal pessoa. Je m'approche de lui, à cet instant, il y a ce cri qui sort de moi pour l'arracher à la mort. À ceux qui ont laissé leur peine et le secret courir de corps en corps, d'année en année. Né? Então, tem o grito que sai dele, né, do narrador, de moi, pour l'arracher à la mort, para tentar arrancá-lo da morte. À ceux qui ont laissé leur peine et le secret courir de corps en corps, d'année en année. Et il y a ce qui sort en même temps que les cris. La mémoire de l'enfance, mais le frère reste. Le frère reste là, sur les tomates rouges. Rien ne le réveille, rien n'est réparable. Então, e aí tem o outro livro, né, gente, que eu não sei quem de vocês aqui está trabalhando com Chanson douce, e começa com o grito da mãe também, né, quando vê as crianças mortas, né, encontra as crianças lá. Então, tem algo que sai junto com esse grito, né? La mémoire de l'enfance, mais le frère reste là, sur les tomates rouges. Rien ne le réveille, rien n'est réparable. C'est une ligne qui coupe entre le frère mort et le père, la mère et le frère vivant. Então, tem uma linha, né, que corta entre le frère mort e os outros 3 sobreviventes. Vivant. Et il manque une image. Je la chercherai longtemps, celle du frère pendu. E aí, né, então falta le verbe manque, une image. Je la chercherai longtemps, celle du frère pendu. Porque ele não encontra o irmão pendurado, né? Quando ele acabou de narrar, ele encontra o pai sentado e o irmão já no chão, né? E é engraçado, et maintenant tout tombe, la vie est maudite. E é impressionante, assim, porque ele é capaz de criar, o escritor, né, essa coisa aqui da imagem que falta, do irmão pendurado, e ele vai procurar por muito tempo essa imagem. E é engraçado porque ele não dá ênfase na narração nisso, ele só fala que ele não estava, né, ele estava correndo para lá, e que o pai encontrou o irmão, tirou o pai dali. Mas essa imagem ele não tem, e ele não descreve essa imagem. E aí é muito engraçado, por isso que eu falei com vocês, assim, pensem nisso, assim, quando estiverem lendo livros assim, né? Como que, às vezes, o escritor ele consegue um efeito poderoso, potente, pela sugestão e não pela descrição, né? Ele está sugerindo aqui essa imagem que falta. Assim, a imagem que falta é essa, é o pai tirando o irmão da corda e pondo ele no chão. Só que essa cena não é descrita pelo olhar do narrador.
Só que, ao mesmo tempo, a sugestão dessa cena ela é extremamente dilacerante, né? Você imaginar um pai tirando um filho da... Avançons. Va pas laisser espace. Voilà. Et on continue. Et l'image qu'il laisse, qui hantera celles et ceux qui restent dans leur effort pour revivre, est une entaille qui a. Puis les pompiers arrivent, puis la mère, le père l'a prévenue. Son visage, quand elle entre, on ne s'en souvient pas. Son visage, quand il emporte quand il, au pluriel, les pompiers, emportent le corps, on ne le regarde pas. On ne regarde rien. On est avec le père et le frère qui restent. Ça, c'est une autre chose. On est avec le père e le frère que resta. Isso é uma marca que vai estar na narrativa desse romance. Vocês estão vendo que ele fala, às vezes, em primeira pessoa e, às vezes, ele se retira da cena, pela linguagem. Né? On est, esse indeterminado, ou poderia ser a gente, né? A gente está com le père et le frère qui reste. Então, quem é o le frère qui reste? C'est le narrateur. Né? Esse que está contando a história para a gente, que é o irmão que resta, o que fica, o que sobra, é o narrador. E às vezes ele vai se referir a si mesmo como le frère qui reste. N'est-ce pas? Et c'est ici que se noue le bloc de sensations pour la vie d'après. Ça, c'est intéressant aussi, la vie d'après, né? A vida de depois. Dans le cœur. Quelque chose se fige, né? se endurece, se fixa, ça passe à travers la peau, dans les sangs. C'est une chimie de peur dont il faudra comprendre les effets pour que l'avenir soit tissé d'autres choses que des ruínas. Cada frase, gente, e vem uma atrás da outra, assim. Né? Então, alguma coisa que se fixa, que se solidifica, que passa, né, através da pele, do sangue, uma química de medos dont il faudra comprendre les effets, né, dos quais é preciso compreender os efeitos para que o futuro seja tecido de outra coisa que ruínas. Né? Mais là, il reste le père, la mère, et entre eux une faille où respire le frère vivant. Né? Então, o pai e a mãe, e entre os dois uma falha, na qual respira o irmão vivant, né? Vivo. Le corps du frère mort, sur les épaules duquel pesait le poids du temps, est emporté. Então, o corpo do irmão, sobre o qual, sobre os ombros do qual pesava o peso do tempo, foi levado, né? É levado. Et à cet instant, le père, la mère ne se parlent pas. Il y a le silence et c'est qu'on y entend. Car tout, quand il y a un mort, devient un enchevêtrement de fautes et de remords que chacun cherche a fuir. Enchevêtrement, a gente usa, por exemplo, se não me engano, seria uma espécie de encavalamento, né? Então, assim, uma coisa empilhada sobre a outra. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui melhor. Enchevêtrement. Acho que a internet aqui está um pouco lenta. Não tá carregando. Não foi. Peraí. Enchevêtrement. Foi, mas não chegou. Está carregando a página aqui. Desordre, embouteillement, intrication, labirinthe. É isso, onde as coisas se misturam, se encavalam. Né? Então, car quand il y a un mort, né, tudo quando há um morto, torna-se um encavalamento de faltas, assim, faute aqui mais no sentido de
erros, né? La faute est à moi, né? O erro foi meu, a culpa foi minha. Remorsos que cada um procura fugir, escapar. Né? Maintenant, tout tombe et la vie est maudite. Je comprends. Aqui volta o je. Né? Je comprends que l'existence no emaranhado, isso. Por isso que obrigado, Rejane, essa mistura, você colocou emaranhado, entrelaçamento, né? Voilà. Je comprends que l'existence, à partir de là, sera coupée en deux. Et peut-être, peut-être, le savais-je depuis le commencement, peut-être y a-t-il une cohérence de tout ce qu'il y a. Il va falloir tenir à la suite de l'aîné, porter ça, cette scène. Le frère qui n'est plus. Désormais, être le seul restant. Et les jours passent. Les visites de la famille, des amis s'organisent. On vient saluer la mère. Certains gênés arrivent à la prendre dans leurs bras. Mais dans l'ensemble, c'est une mort qui sépare. On sent que rien on sent que rien ne sera réparé. Déjà, des paroles loin du père et de la mère tentent de fixer un récit pour éviter que les corps dérangent. Il n'allait pas bien depuis des années. Il était malade. Voilà ce qui se raconte, ce que l'on veut croire. Então, essa coisa, né, de procurar uma explicação para esse suicídio. O que foi? Né? Ele não estava bem, tinha alguma coisa, tal. E aquela coisa voltando aqui, né, do enchevêtrement de fautes de remords que chacun cherche à fuir, né, que acaba retornando, vindo para a superfície, um emaranhado, para usar a palavra aqui que a Rejane trouxe, de culpas, remorsos que cada um tenta fugir. Né? E aí as pessoas que vêm vão falar, não, mas é a hora dele, ele estava com algum problema, e tal. La famille cherche un récit pour éviter que le suicidé contamine la vie. Elle fait de cette histoire une tragédie personnelle, un choix libre. Tá vendo essa tentativa né, a família tenta uma história de transformar isso numa tragédia pessoal, uma escolha livre. Só que o narrador aqui, ele não vai colocar isso nessa perspectiva. Não é a perspectiva pessoal do irmão que se suicidou, mas a de gerações. Por isso ele trouxe naquele poema essa busca do passado, por isso o fio, a corda, e a coisa vai ser desemaranhada dessa forma. Né? Essa culpa não vem sozinha. E por isso eu tenho insistido nessa teoria da pós-memória para pensar esse livro. Né? Um trauma, uma responsabilidade, uma culpa que vem lá de trás e que se manifesta numa geração que não sofreu disso. Né? Por exemplo, são muitos os casos de pessoas que eu comentei aqui, né, que sobreviveram aos campos de concentração, que se suicidam depois. Pensem em como que, às vezes, esses traumas são passados de alguma forma para os filhos, né, que não viveram a mesma experiência, mas acabam herdando isso também. Voilà. Ce mythe endurant, endurer, persistente, né, que dura. Ce mythe endurant qui se dresse tel un mur autour de ce qui tremble pour que l'ordre demeure. Car la corde qui lie les âges et les mémoires, le passé et l'avenir, nul ne veut la laisser remonter jusqu'à soi. Né? Então, a corda que liga as idades e as memórias, o passado e o futuro, nada, nulle, persona, não quer deixar que ela volte, que ela remonte, né, até si.
Le récit, il était malade, ça faisait des années qu'il n'allait pas bien, et ce par quoi on tranche entre soi e Sá, um frère que se pão. Isso, a Ana Carolina, isso aconteceu com o Primo Levi também, sobreviver ao campo e se suicidar depois, isso. Só que no caso dele foi bem depois, sim. Inclusive, tem um poeta também, de língua alemã, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, ele tem um encontro com Heidegger, Heidegger, poeta, silêncio, como é que ele chama mesmo, gente? Deixa eu colocar de outra forma aqui. Não está me faltando aqui. Deixa eu colocar o nome de uma colega minha que estudou esse poeta. Nossa, não estou encontrando. Talvez seja com um L só. É um poeta muito famoso. Paul Celan. Agora achei. Paul Celan. Também. E a história do Paul Celan, que era judeu, e o Heidegger, esse filósofo alemão, que foi filiado, tem toda essa história do Heidegger, que teve a Hannah Arendt como amante, que foi aluna dele, e ela era judia, né, escapou, se exilou nos Estados Unidos, fugindo do nazismo. O Heidegger foi ligado ao partido nazista. Durante muito tempo tentou-se dizer que ele foi porque não tinha como não ser nazista naquele período, e tal, e depois, mais recentemente, houve a descoberta nos arquivos dele de uma série de textos que comprovam que ele escreveu textos antissemitas e de apoio ao nazismo mesmo. Então, isso colocou por terra um discurso que muita gente tentava dizer, não, o Heidegger não era um filósofo nazista, né? E parece, eu estou falando aqui mais por ouvir, né, das pessoas que estudaram esses escritos, que esses dele eu não cheguei a ler, li coisas anteriores, né, que eram, vamos dizer assim, o mainstream da obra dele. E, ao que se diz, parece que ele tinha textos, sim, nazistas e antissemitas, apesar de ter como amante uma judia, Hannah Arendt, e uma das coisas que se fala muito nesses estudos do Heidegger é desse encontro que ele teve com Paul Celan, que foi um poeta que, salvo engano, também sobreviveu aos campos de concentração, e o Heidegger ficou em silêncio. Ele não pediu desculpas, não disse nada nesse sentido, né? Voilà. Je reviens, donc. Isso, aí voltando aqui, né? Le récit, il était malade, ça faisait des années qu'il n'allait pas bien, est ce par quoi on tranche entre soi et ça, un frère qui s'épand, né? Então, esse discurso, essa narrativa de que ele estava doente há muitos anos e tal, é esse pelo meio do qual, vamos dizer assim, par quoi, on tranche, né, a gente corta entre si e isso. Um irmão que se pendura, né? Um irmão que se importa. On dit sa compassion et de tristesse, de chagrin, il y en a, car il était aimé. Sa fragilité avait fini par percer les valeurs de force qui sont l'autre nom du pouvoir dans cette famille. En partageant ses douleurs, le frère qui voulait mourir, il m'arrive de penser qu'il le devait. Et tout est là, dans ce devoir, tout ce que je cherche à comprendre.
né, como se ele devesse morrer. Né? Lembram que nas primeiras páginas aqui ele falou que tinha uma razão, uma lei, uma equação de que essas coisas deveriam ter acontecido assim. Né? Então ele volta e coloca isso, né? Le frère qui voulait mourir, il m'arrive de penser, né? Tipo, me ocorre de pensar que il le devait, que ele devia mesmo, né? No sentido de ele tutelar, dans se devoir, nesse dever, nesse ter que. Tout ce que je cherche à comprendre. J'avais fini par émouvoir, né? Eu terminei por me emocionar. Il laisse chacun orphelin d'un espoir, né? Deixa cada órfão de uma esperança. Celui de le sauver. Tá vendo? É essa culpa aqui. As pessoas próximas todas vão carregar um pouco essa culpa de que poderia ter feito algo para salvar. Né? Mais qui aurait pu lui venir en aide? Estão vendo que são uma série de questões que ele coloca, de dúvidas sobre isso. Mais qui aurait pu lui venir en aide si toutes les bouches se taisent? Né? Quem poderia ter vindo em ajuda se todas as bocas se calam? Si nul ne fait face aux choses tues. Tue, le participe passé de terre, né? Então, se ninguém encara as coisas caladas. On ne veut pas que la mort éclabousse alors qu'on fixe un récit. Éclabousser ici, je crois que c'est revenir, je vérifie. Un bon... Oups. Éclabousser. A internet está bem lenta. Faire rejaillir un liquide de la boue sur quelqu'un, seria espirrar, né? Salir ou souiller também, de sujar, né? Então, espirrar no sentido de sujar, assim. Então, on ne veut pas que l'amour éclabousse, né? A gente não quer que a morte suje, espirre, resvale. Alors, on fixe un récit. Et ce récit arrive aux oreilles de la mère. Vous voyez o que eu estava dizendo dele falar às vezes em primeira pessoa, às vezes distanciado, né? Então, ce récit arrive aux oreilles de la mère. Ele não fala da minha mãe, né? Essa narrativa, esse discurso chega aos ouvidos da mãe. Ce qu'elle ressent, elle ne peut le partager. Elle ne peut plus fuir comme elle a fait toute sa vie. Le suicide de son fils l'oblige à observer ce qu'elle a repoussé. Et maintenant, c'est trop tard, le fils est parti et elle dit, je voudrais mourir. Então, aquilo da epígrafe, né? Os pais responsabilizados, os filhos responsabilizados por algo que os pais fizeram. E o primeiro refrão, né? Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue, né? Quem comete o assassinato de um homem que se mata? E aí ele volta aqui, né? Essa narrativa da mãe chega aos ouvidos da mãe e ela sente, mas ela não pode dividir. Ela não pode mais fugir como ela fez a vida inteira. O suicídio do seu filho a obriga a observar o que ela sempre repoussé, como que eu posso dizer isso? Assim, afastou, né? Afastou. Et maintenant, c'est trop tard. Il est parti. Et elle dit, je voudrais mourir. Elle le dit au frère qui reste. Ela fala para o irmão que resta, ele, né? Le soir, quand je la laisse, la mère cherche des raisons. Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue? Elle se demande en s'enfermant dans un sommeil forcé où elle s'efface. Elle vit encore d'une puissante colère, un coupable. Il lui en faut un pour ne pas trop se condamner. Né? Então tem que ter um culpado para ela não se condenar tanto demais. La haine l'apprend des flots qu'elle transmet aux vivants. La mer est un point fermé qui ne voit plus les jours. É um punho fechado, né? Que não vê mais a luz. A mãe é isso.
elle fait mine de vivre, né? Faire mine de, ela finge viver, de manger. Cependant, qu'à travers ces fausses presences, je vois ce qui chute, né? E através dessas falsas presenças, eu vejo que cai, chutei. La mer est une falaise que la terreur érode. Tá vendo que eu falei de uma espécie de prosa poética, né? A mãe é uma falésia que o terror erode, destrói, né? Falésia, aquele corte no terreno, né? Muitas vezes na praia, e que a água vem batendo e vai erodindo, derrubando um pouco a pouco esse barranco, né? A falésia. Je passe chez elle, je tente de l'aider. Je suis un trait d'union entre deux mondes qui s'écartent. Les continents des vivants et celui des morts. Né, é interessante aqui, é o que eu estou falando, assim, é bizarro, assim, é bizarramente bonito isso, né? A gente costuma usar muito a imagem da ponte. Eu sou uma ponte entre os mortos e os vivos. Aqui ele coloca je suis un trait d'union, um hífen, né? O hífen